disseram que o Windows Shift S fazia o print screen da parte que eu queria, porém não fez coisíssima nenhuma. Então, vamos lá na brutalidade mesmo, print screen da tela inteira, para a gente botar a questão aqui. Então, essa questão é escoamento de petróleo através de um duto horizontal, tá? Ah, e se vocês tiverem visto lá no CIGAR, eu coloquei as listas de exercício também referentes a essa parte, né? Parecido com o questionário, realmente, e os questionários também já estão disponíveis, tá certo? Então, bora lá. A questão é a seguinte. Petróleo cru escoa através de um trecho horizontal do oleoduto, né? Do Alasca, ele dá a taxa, né, vazão volumétrica, o diâmetro do tubo, a rugosidade do tubo, que ele diz que é equivalente à do ferro galvanizado. A pressão máxima admissível é de 8,27 megapascais e a pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos em solução de petróleo é de 344,5 kPa. O petróleo cru tem densidade relativa de 93, sua viscosidade na temperatura de bombeamento é de 60 graus e a viscosidade é esse valor aí, 0,0168 pascais vezes segundo. Para essas condições, determine o espaçamento máximo possível entre estações de bombeamento se a eficiência da bomba é de 85%. Né? Determine a potência que deve ser fornecida a cada estação de bombeamento. Então, ele dá esse conjunto de informações aqui e pede para a gente calcular qual que é esse comprimento L, a distância aí entre uma estação de bombeio e a outra, certo? Então, só para interpretar tudo direitinho, né? O que acontece? A gente tem uma... Vou botar aqui. A gente tem uma bomba, certo? O que essa bomba vai fazer? Ela pega o fluido que está na pressão mínima, que é o valor de P1, 344,5 kPa, aumenta essa pressão desse fluido para o valor de P2, que é esse valor aqui, de 8,27 kPa, e esse fluido aqui a alta pressão, ele escoa por essa tubulação, né, de L metros, né, até que ele perde essa pressão, perde essa energia na forma de pressão, ao longo dessa tubulação de diâmetro constante, né, de 1,22 metros, até atingir novamente o valor de pressão P1, certo? Então, essa é a nossa situação, certo? E aí a gente sabe, né, pela equação de conservação de energia, e aí vocês vão ter que me dar um pouquinho de paciência, porque eu vou ter que escrever tudo de novo, por conta da atualização do bendito do computador. A gente sabe que P1 sobre ρ mais alfa V1 médio V1 médio ao quadrado sobre 2 mais G Z1 menos essa mesma expressão aplicada ao ponto 2, alfa V2, V2, é igual à perda de carga total, que é a soma da perda de carga nos acidentes
mais a perda de carga principal. Essa é a nossa equação de conservação da energia, certo? Então, perceba que para a gente determinar o espaçamento máximo, faz-se necessário que a gente trabalhe com esse volume de controle aqui, ó, do ponto 2 até o ponto 1. Que volume de controle é esse? É o volume de controle que engloba a saída da bomba, né? A saída de uma bomba A até a entrada, a sucção de uma bomba B, posterior, certo? Então, esse volume de controle 1 aqui, ele vai ser interessante para a gente, por quê? Porque nesse volume de controle, a gente tem a diferença de pressão entre esses dois pontos, né? A velocidade entre os dois pontos, ela vai ser a mesma, a elevação vai ser a mesma, porque ele fala dessa tubulação ser um trecho horizontal, não é isso? E a gente vai conseguir avaliar justamente qual que é esse comprimento em função da perda de carga característica aí dessa condição do escoamento, tá? Então, usando esse volume de controle V1, a gente pode dizer, ó, que o tubo tem uma seção transversal constante, então as velocidades na seção 1 e 2 são as mesmas, né? A tubulação é horizontal, então Z1 é igual a Z2, e não se fala na presença de nenhum elemento de acidente, né? Nenhum acessório presente nesse escoamento. Então, a gente pode ver que P1 sobre ρ menos P2 sobre ρ, ou seja, a variação de pressão tem que ser igual justamente à perda de carga principal, que a gente sabe que é o fator de atrito que multiplica L sobre D vezes a velocidade média do escoamento. Deixa eu pegar isso aqui. A velocidade média do escoamento ao quadrado sobre 2, certo? Então, perceba que para a gente fazer a avaliação do distanciamento máximo, né, entre esses dois pontos, a gente precisa desse conjunto aqui de dados. E aí a gente já tem a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2. É informado qual que é a densidade relativa do fluido, então todos esses termos daqui a gente já conhece, ó, é dado na questão. O diâmetro da tubulação também é fornecido. A velocidade do escoamento a gente consegue calcular, porque a gente sabe qual que é a vazão e qual que é o diâmetro da tubulação, certo? Então, nos resta determinar qual que vai ser o fator de atrito característico, né, dessa condição de escoamento, para que a gente possa calcular qual que é esse espaçamento máximo entre uma estação e a próxima, tá bom? E aí a gente sabe que o fator de atrito é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Fator de atrito é uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Agora sim. Na aula passada, eu fiz uma questão com vocês calculando esse fator de atrito com o uso da correlação de Colebrook, não foi isso? Então, eu acho que na aula de hoje a gente deve fazer essa determinação do fator de atrito usando o diagrama de Moody para todo mundo ter essa experiência. A gente fez alguma questão usando o diagrama de Moody já?
Eu acho que não, mas... Então, a gente vai fazer agora. Então, procedimento, né? Na última aula, sim. Na última aula, eu acho que eu fiz a questão usando a equação de Colebrook, não foi não, Kildre? Ou será que você viu a aula junto com a outra turma? Não sei. Foi? Foi isso, não foi? Pronto. Então, a gente vai determinar esse fator de atrito usando o diagrama de Moody agora, tá certo? Que a gente já fez usando a equação de Colebrook na aula passada. Então, para a gente... Então, perceba aqui, para esse problema, né, que ele fornece o ΔP, fornece vazão, fornece diâmetro, a gente usa um caminho, né, de raciocínio sempre muito parecido, né? Então, ele fornece ΔP, fornece diâmetro, fornece vazão. Então, a gente determina o número de Reynolds, determina a rugosidade relativa para calcular o fator de atrito, e aí a gente obtém qualquer que seja a informação que o problema está pedindo, certo? Se, por outro lado, o problema não informa o diâmetro, se ele não informa diâmetro, mas fornece vazão, então eu não tenho como calcular qual que é a velocidade do escoamento, porque eu não tenho qual que é o diâmetro, certo? Então, esse tipo de problema de determinação de diâmetro é um problema iterativo. A gente tem que fazer vários cálculos, né? Repetir os cálculos várias vezes até chegar na resposta correta, tá bom? Porém, nessa questão aqui que nos é fornecida, a gente vai seguir essa linha aqui de raciocínio, certo? Então, o número de Reynolds, nós sabemos que é dado por o produto de massa específica, ρ, VD sobre μ, viscosidade. E aí é fornecido para a gente várias dessas informações logo de cara, né? Por exemplo, a massa específica do fluido não é fornecida, mas ele informa qual que é a densidade relativa. Então, a gente vai multiplicar SG vezes, ou seja, a densidade relativa vezes a massa específica da água. A velocidade do escoamento, a gente vai determinar. O diâmetro é fornecido e μ também é fornecido, certo? Então, velocidade média do escoamento, velocidade média do escoamento, a gente sabe que é vazão volumétrica dividido pela área, né? E aí, vazão volumétrica ele fornece na questão como sendo 2.944 metros cúbicos por segundo, né? E a área referente ao escoamento seria justamente πd ao quadrado sobre 4. Então, 4 vezes 2,944 dividido por π. Opa. π vezes o diâmetro, que é 1,22 metros.
Dá quanto essa velocidade aí, pessoal? Dá perto de 4, né? 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1,22. Então, é para dar perto de 4. Professora? Deu 3,07, né? É, pronto, isso mesmo. Dessa vez não deu para dar o susto. Ah, tô ficando boa nisso. Uma hora eu vou ficar boa nisso. Esconder meus sustos. Ó. Então, calculando a velocidade, a gente pode calcular aqui o número de Reynolds, né? Então, isso aqui é 0,93. Vocês vão fazer essas contas, viu, meu povo? Porque eu estou sem calculadora agora. Vezes 3,07, vezes o diâmetro, e a viscosidade é 0,0168. É isso mesmo? Então, 930 vezes 307 vezes 1,22 dividido por 0,0168. Meu número de Reynolds deu 2,07. Ai, Cacilda, tá aqui. 2,07 vezes 10 elevado à quinta, né? Escoamento turbulento. O de vocês deu isso também? Então, de posse do número de Reynolds, a única informação que nos falta agora é calcular a rugosidade relativa, né? Para poder achar quem que é o fator de atrito. Rugosidade relativa, pessoal, é justamente a razão entre a rugosidade da tubulação e o diâmetro, né? E aí o que acontece? Ele fala que a rugosidade do tubo é equivalente à do ferro galvanizado. Então, eu vou aqui no nosso material, né? E eu vou pegar o diagrama de Moody. E aí a gente vai ver para o ferro galvanizado, galvanized iron, qual que é a rugosidade. Então, 0,15 milímetros, certo? Todo mundo viu aqui de onde que eu peguei o dado. Eu peguei, nesse caso, do diagrama de Moody, mas a gente pode também consultar, né, a tabela. Ferro galvanizado, o valor da rugosidade 0,15 milímetros. Então, 0,15 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por 1,22 metros. Dá quanto essa rugosidade aí, pessoal? Zero vírgula 15 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,22. No caso aqui, deu 1,22 vezes 10 a menos 4. Na minha conta aqui. Isso. Só que lá no gráfico, né,
eles não organizam o fator de a rugosidade relativa de maneira simples, com notação científica. Então, para ficar igualzinho como está lá no diagrama de Moody, faz mais sentido a gente escrever isso realmente com o número inteiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 1,22 vezes 10 a menos 4. Seria isso, certo? Essa seria a nossa rugosidade relativa. Então, a gente tem essas duas informações, né? Número de Reynolds e rugosidade relativa, e a gente vai jogar essas duas informações justamente no diagrama de Moody para poder fazer a determinação desse fator de atrito. Deixa eu ver se eu acho um diagrama de Moody aqui que eu não tenha riscado já, porque eu tenho a impressão que eu já risquei todos esses, mas ele está riscado, esse está riscado, esse está riscado. Talvez o lá de cima esteja livre. Caramba, nem esse. Pronto, mas esse aqui está longe dos números que a gente vai trabalhar, então vou usar esse diagrama de Moody aqui. Okay. Então, vamos lá. O número de Reynolds tinha dado 2 vezes 10 à quinta, né? Então, só para todo mundo trabalhar aqui na mesma linha de raciocínio, ó, aqui seria 10 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, 3 vezes 10 à terceira, 4, 10 à quarta, certo? 2 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta, 4 vezes 10 à quarta, 10 à quinta. 2 vezes 10 à quinta, certo? Deixa eu ver qual foi o valor que a gente obteve exatamente. Então, foi 2,07 vezes 10 à quinta e a rugosidade relativa desse valor. Então, a gente pode imaginar, né, para o número de Reynolds, 2,07 seria bem próximo aqui dessa linha de 2, né? Minha precisão aqui nesse caso vai ficar um pouco a desejar, mas eu estou tentando traçar isso mais retinho possível. Só para marcar, eu vou deixar aqui, e aí também vou marcar qual que é a linha de rugosidade relativa nessa ampliação maior, certo? Cadê a rugosidade relativa? 0,001. Então, a curva de rugosidade relativa que a gente está interessado, pessoal, é essa daqui, ó. 0,00012. Então, bem próximo desta curva aqui, certo? É a curva que a gente vai se interessar. Um pouquinho acima desta curva, né? E um pouquinho além desse ponto aqui da linha de 2, certo? Então, eu vou traçar aqui mais ou menos essas duas medidas. Assim fica melhor. E aí a curva, ó, de rugosidade relativa seria aproximadamente essa daqui, ligeiramente acima dessa curva, mas não ainda a ponto de chegar na curva cinza, certo? Então,
a gente estaria trabalhando aí com a medida do fator de atrito aproximadamente aqui. Então, 0015 seria essa medida aqui mais embaixo, 0015 é essa linha, 0016, 0017 aproximadamente seria a nossa medida aí do fator de atrito característico para essa condição de escoamento, ok? Então, esse fator de atrito do diagrama de Moody, a gente viu que vale 0,017. É isso mesmo? 0,017. Assim sendo, para a gente determinar qual que seria esse comprimento L aqui, bastava a gente substituir os valores. A variação de pressão é justamente a diferença entre a pressão do ponto 1 e a do ponto 2. Então, 8,27 vezes 10 a sexta, menos 344,5 vezes 10 a terceira, pascais, certo? Dividido pela massa específica do fluido. O fator de atrito vale 0,017, o diâmetro 1,22, a velocidade média do escoamento é 3,07 ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, calculem aí para mim quanto é que dá esse valor de L, por gentileza. Deu quanto, meu povo? Então, fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse 10 a terceira aqui, com esse 10 a terceira aqui, isso aqui fica só 10 a terceira. Então, facilita aí os cálculos. Deu quanto de vocês esse valor de L? Isso, 129.780 metros.
129.780 metros, então 129 quilômetros aproximadamente, certo? Então, meu povo, com isso aqui a gente consegue determinar o espaçamento máximo entre as unidades de bombeio. 129 quilômetros. 129 quilômetros é daqui até Santa Cruz, mais ou menos? Se fosse para bombear esse fluido daí, certo? Detalhe, ele pede também para a gente determinar a potência necessária a cada estação de bombeio. A potência necessária, pessoal, a cada unidade de bombeiro, né? A cada estação de bombeiro. E ele fornece para a gente justamente qual que é a eficiência da bomba. Então, ele está querendo saber qual que é a potência necessária para que a estação de bombeiro funcione. Não é a potência da bomba, tá bom? Então, a gente sabe que a potência da bomba é justamente o ΔP da bomba a variação de pressão da bomba dividido pela massa específica do fluido vezes a vazão mássica do escoamento. Isso aqui seria... Eita. Isso aqui seria justamente a potência da bomba, né? A gente pode calcular isso dessa maneira, como também pode calcular justamente através do produto do ΔP da bomba pela vazão volumétrica da mesma, né? E vazão volumétrica é o produto da vazão, é a razão entre a vazão mássica justamente pela massa específica, certo? Então, esse seria o trabalho da bomba. Porém, a eficiência, né, de uma bomba, ela é dada justamente pela razão entre a potência que a bomba fornece ao fluido pela energia que a bomba recebe para o seu funcionamento. Então, vamos botar uma letra parecida, mas eu sei que não é essa, tá? Uma eficiência aqui, bem feia que ficou. É a razão entre esse trabalho da bomba, né, e o trabalho necessário para o seu funcionamento. A gente chama, né, o trabalho entrando, o trabalho entrando na estação de bombeiro, certo? Então, para a gente calcular essa taxa de realização de trabalho na estação do bombeiro, a gente precisa justamente da razão entre o trabalho da bomba e a sua eficiência. Certo? E aí a gente sabe que essa potência da bomba é simplesmente o ΔP vezes a vazão volumétrica. Então, o trabalho a cada unidade de bombeio
é o ΔP da bomba, que seria justamente o 8,27 vezes 10 à sexta, menos 344,5 vezes 10 à terceira, né? Vezes a vazão volumétrica do fluido, dividido pela eficiência, 0,85. Então, quantos megawatts aí a gente vai precisar para fazer essa bomba transferir essa quantidade de energia para o fluido? Então, 27,4 megawatts, não é isso? Ok? Então, perceba, são 130 quilômetros que a gente quer botar um petróleo com essas características de massa específica e viscosidade. Então, a gente percebe que é um fluido bem mais viscoso do que água, por exemplo. Vocês podem também tentar resolver essa mesma questão, substituindo as propriedades do fluido para as propriedades da água, para ver como que isso seria diferente, tá? E aí a gente tem justamente a determinação dessa potência de bombeio. Observem que, para o cálculo do item B, eu não precisei de nenhuma informação do item A. É isso? A gente não precisou de nada com relação ao primeiro cálculo. Então, às vezes as pessoas olham uma questão complexa, né? Olham uma questão grande e digamos, se prendem ao tamanho dela muito mais do que ao que ela efetivamente está pedindo, né? Então, sejam inteligentes na hora de fazer a leitura de uma questão, né? Viu essa questão aí, resolveu o que você consegue resolver mais facilmente? Se você conseguiu resolver, por exemplo, esse item B, e lá nas suas respostas só tem uma que bate com o seu item B, você já vai fazer o item A só para conferir, ver se você realmente chegou naquele mesmo resultado, né? Então, assim, só para vocês não se assustarem com o tamanho de questão, né? Não quer dizer muita coisa. Ok, meu povo? Eu quero mostrar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui. Eu acho que estava lá no outro computador. Mas eu vou ver se eu acho aqui a questão. Já sei onde é que está. No CIGAD de vocês, se vocês olharem esses... De ontem para hoje eu coloquei algumas listas de questões, né? E coloquei também o questionário, certo? Então, se vocês observarem ele, tem questões de análise dimensional, tem questões de escoamento laminar e tem questões dessa parte de escoamento interno viscoso, tá? E aí, todas essas questões que a gente fez até agora são questões em que a gente tinha a velocidade, tinha o diâmetro da tubulação, né?
Eu quero mostrar para vocês agora, né, algumas questões em que a gente não tem esse... Deixa eu ver se é esse questionário que está aberto. Algumas questões em que a gente não tem o diâmetro. Eu vou mostrar um aqui, a gente faz, e aí vocês... Pronto, essa questão 6 aqui. Tá? Essa questão 6 é uma questão típica de determinação do diâmetro ótimo de uma tubulação. Aí ele diz assim, ó, uma nova instalação industrial requer uma vazão de água de 56 metros cúbicos por segundo. A pressão manométrica na tubulação principal de água, localizada a 100 metros da fábrica, é de 400 kPa. A linha de suprimento dentro da fábrica apresenta comprimento de 160 metros. Comprimento total, 260. Então, tem 100 metros fora da fábrica, 160 dentro da fábrica. A pressão manométrica requerida na fábrica é de 100 kPa. Que bitola de tubo de ferro galvanizado deve ser instalada? Então, esse problema daqui, a gente tem, ó, uma tubulação. Essa tubulação tem 260 metros no total. E é informado que a 100 metros da fábrica a pressão é de 400 kPa e que a pressão na fábrica, né, a linha de suprimento dentro da fábrica tem 160 metros e a pressão manométrica requerida na fábrica é de 100 kPa. Digamos que isso aqui seja o portão. Certo? Então, aqui a gente tem 100 metros do lado de fora e 160 metros do lado de dentro. Ele fala que a vazão de água é de 56 metros cúbicos, né? Então, a vazão de água, que é de 56 metros cúbicos. Opa! Oh, meu Deus. Metros cúbicos por segundo. Cadê meu filho? Esse bicho não gira, não? E ele quer saber qual que tem que ser o diâmetro dessa tubulação. Então, perceba que
a gente não tem, né, uma informação muito importante para a vida da gente. A gente não tem o diâmetro da tubulação. Então, se a gente não tem o diâmetro, a gente não tem velocidade. Se a gente não tem velocidade, a gente não tem número de Reynolds. Se não tem número de Reynolds, não tem como calcular o fator de atrito. Certo? Eu vou fazer as simplificações que forem possíveis fazer e depois eu inicio um processo iterativo para poder determinar esse diâmetro. Tá bom? Então, veja só. A gente pode considerar que essa tubulação aí, né, ela seja uma tubulação horizontal, porque não é fornecida nenhuma informação sobre elevações, né? Além disso, ele também diz para a gente que não existe, não é informado, né, para a gente nenhuma forma de acessórios ou acidentes, certo? Então, se a gente for avaliar essa equação da conservação da energia, a gente ficaria com uma condição como essa daqui, né? Detalhe. Além disso, ele não fala em variação do diâmetro, né? Então, se não existe variação de diâmetro da tubulação, então a velocidade nas seções 1 e 2, ela é igual. Então, a gente ficaria com essa expressão, né? A perda de carga principal sendo igual a ΔP sobre ρ. ΔP a gente tem, ρ a gente tem, a gente sabe qual que é essa perda de carga que o fluido sofre, né? Só que a gente sabe também que perda de carga é o produto do fator de atrito, L sobre D, V médio ao quadrado sobre 2. Né? E no caso dessa questão aqui, a gente tem o comprimento da tubulação, vou deixar esse item aqui em verde. A gente tem o comprimento da tubulação, mas porque a gente não tem o diâmetro, a gente não tem como calcular qual que é essa velocidade. E se a gente não tem a velocidade, a gente não tem o número de Reynolds e, portanto, não pode calcular o fator de atrito. Certo? Então, o que a gente vai fazer é chutar um valor de diâmetro. Certo? Esse valor de diâmetro vai nos gerar uma estimativa de velocidade. Esse diâmetro vai gerar uma estimativa de velocidade. Essa velocidade vai dar para a gente um número de Reynolds e esse número de Reynolds vai permitir um cálculo do fator de atrito. Certo? Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ver se a queda de pressão está próxima da queda de pressão real. Certo? Então, eu vou entrar com o valor do diâmetro, isso aqui vai calcular, vai me permitir o cálculo de uma velocidade e estimativa de um fator de atrito. Quando eu tiver esse fator de atrito, né, eu consigo avaliar se o ΔP com esse diâmetro está próximo do ΔP real. Se não tiver muito abaixo ou muito acima, a gente faz um novo chute aqui do diâmetro para tentar convergir, chegar mais próximo do valor do ΔP real. Certo? Então, eu vou colocar aqui diâmetro 1. Vamos colocar, sei lá, 30 centímetros. 30 centímetros.
a gente sabe que a velocidade média de um escoamento é justamente a vazão volumétrica dividido pela área. Então, 4 vezes Q sobre π vezes o diâmetro ao quadrado. Então, isso aqui seria justamente 4 vezes 56 e vezes o diâmetro, 30 centímetros ao quadrado. Deu quanto aqui essa velocidade, pessoal? Quatro vezes 56 dividido por 3,14 dividido por 0,3 dividido por 0,3. Deu uma velocidade muito absurda, né? Deu 792 metros por segundo. Tá? Isso aqui é um escoamento supersônico. Então, vamos aumentar aí esse diâmetro para chegar num valor razoável de velocidade logo de cara. Tá? Então, vou botar aqui 0,5 metros para a gente fazer um chute mais razoável. 4 vezes 56 dividido por 3,14. Eita! 0,5. 4 vezes 56 dividido por 3,14 dividido por 0,5 dividido por 0,5. Ainda está absurda a velocidade, tá? 285 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui 0,8, tá? Só para a gente chutar primeiro um valor que seja, assim, razoável. Depois a gente vê, né, se isso está correto ou não, se a queda de pressão deu correto ou não. Mas a gente precisa, pelo menos, chutar coerente. Tudo bem? 4 vezes 56 dividido por 3,14 dividido por 0,8 dividido por 0,8. Ainda está dando 100 metros por segundo. Um valor razoável, Kildre, mesmo para um escoamento turbulento. Vamos lá. 30 metros por segundo, 10 metros por segundo, né? 20 metros por segundo. Deixa eu colocar aqui 1 metro de diâmetro. Para ver o que acontece. Pronto, já sei, com 1 metro de diâmetro, isso aqui seria 71,2 metros. Certo? Já é alta, mas pelo menos estaria mais ou menos. Vamos lá. É mais aceitável do que 700, né? Então, de posse desse valor aqui, a gente vai calcular o número de Reynolds. Oi, meu filho, mamãe está dando aula, tá bom? Tudo bem? Tá comendo? É? Siripoema? Coisa boa. Então, massa específica do fluido é a massa específica da água, velocidade 71,2, né? O diâmetro da tubulação a gente chutou como sendo 1 metro e a viscosidade da água é 0,01. Deixa eu só verificar, né, para a gente não colocar o valor errado. Tá, esse aqui está em milipascais, então 1
vezes 10 a menos 3. Né? 0,01. Isso aí produziria um número de Reynolds ó, de 71,2 vezes 10 a terceira, dividido por 0,01, então 71 vezes 10 a 3, 6, 7. 10 a sétima, né? Além disso, ele informa para a gente que a tubulação é de ferro galvanizado, né? Então, ferro galvanizado é aquele mesmo valor da questão anterior, né? 0,15, e o diâmetro da tubulação é de 1. Então, a rugosidade relativa seria a curva de 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, de posse dessas duas informações aqui, e olhando o diagrama lá de Moody, então, 10 a sétima. 10 a sétima já seria ó, no limite aqui do nosso diagrama, e a curva de rugosidade relativa seria a de 0,015, né? Então, em algum ponto entre essas duas curvas aqui. Então, produziria um fator de atrito de aproximadamente 0,13, certo? F seria 0,13. Então, vou duplicar aqui esse slide. F1 seria 0,13, o diâmetro seria 1, a velocidade que a gente calculou foi essa de 71,2 metros por segundo, e o comprimento da tubulação é de 260 metros, certo? Esse lado aqui, essa parcela aqui da nossa conta, se a gente fizer, né, vai ficar 0,13 vezes 260 vezes 71,2 dividido por 2. Isso aqui resulta no valor de 1.203,28 metros, certo? Se a gente for resolver o outro lado da equação, né, o lado aqui em azul, a gente vê que a diferença de pressão é de 400 menos 100 vezes 10 a terceira, né, dividido pela massa específica do fluido. Então, o ΔP sobre ρ desse escoamento, na realidade, é de 300 metros. Então, a gente está aí ó, com um cálculo com esse primeiro valor do diâmetro 4 vezes maior do que a realidade, certo? Então, a gente precisa de um diâmetro D2, né, para a nossa segunda interação maior, certo? Então, eu vou colocar aqui 1,5 metros para a gente fazer essa segunda interação, para calcular esses valores novamente. Tá? Essa velocidade aqui ó, já caiu para 31. Cadê, meu Deus? 31,7 metros por segundo. E aí a gente sai então 31,7 vezes 10 a terceira, dividido por 0,01, né? Então a gente vai ainda para a ordem de 10 a sétima, mais 31,7 vezes 10 a sétima, certo? E aí, com esse novo número de Reynolds, a gente já puxa para esse outro ponto aqui da
do nosso diagrama de Moody, né? A gente sai de 7 vezes 10 à sétima para 3 vezes 10 à sétima. Perceba que isso aqui não parece, né, fazer grande efeito sobre o fator de atrito, né? A curva que a gente está observando continua sendo a mesma e a gente permanece na região completamente rugosa, então não existe grande variação do fator de atrito. Porém, né, para esse novo caso, em que a velocidade agora é de 31,7, com esse mesmo fator de atrito, né, a gente tem uma queda de pressão, ó, já bem mais próxima do valor dos 300. Então, 535,73 metros. Então, a gente está se aproximando realmente da queda de pressão real. Então, vou colocar aqui o diâmetro 3, né? Esse já seria o nosso terceiro chute. Deixa eu voltar aqui. Professora? Slide. Oi. No E sobre D, você substituiu por 1,5 para pegar o número de Reynolds? O fator de atrito? Do fator de atrito? Sim, está dividido mas... por 1, hein? Ah, sim, tá certo, é verdade. Obrigada, Adson. Antes que... obrigada. Eu não tinha visto. Não, professora, não foi eu não, foi João Vitor. Foi João Vitor. Ai, desculpe. Então, deixa eu fazer aqui, né? Então, 0,15 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,5. Então, a curva agora é de 0,0... Ai, não salve não, meu querido. Deixe sem salvar. A nossa curva agora de rugosidade relativa é essa de 0,0001. Então, perdão. Seria aqui essa nova curva, né? Então, o fator de atrito, ele deu uma diminuída. Então, 0,11, 0,12 aproximadamente. 0,12,2, vai lá. Seria o nosso fator de atrito. 0,12. Foi essa a mesma leitura? 0,01. Gente, eu substituí o fator de atrito desde a primeira conta errado, viu? Que é 0,0. Desde o primeiro. Eu não sei se eu volte, o que é que eu faço agora, porque vamos fazer essa conta aqui com a primeira velocidade, porque eu peguei o valor do fator de atrito errado, certo? Deixa eu fazer de novo. Então, 0,0013 vezes 260 vezes 71,2 dividido por 2. Em vez de 1.200, isso dá 12, certo? Significando que ao invés de diminuir o nosso diâmetro, a gente precisaria era aumentar para chegar em 300 aqui, como é o caso da perda de carga real, certo? Fui eu que errei aqui, pessoal. Eu peguei o fator de atrito, só para quem não entendeu, quem está boiando. Eu peguei o fator de atrito errado na nossa primeira leitura, eu acredito. Né? Porque era 7 vezes 10 à sétima e a curva era de 0,015. Então, só para substituir, todo mundo vê o que eu fiz. Era 7 vezes 10 à sétima e a curva era de 0,015. Então, era em algum lugar por aqui. Então, era 0,0123. Então, 0,013. Certo?
no nosso primeiro chute. O fator de atrito correto é esse, 0,013, certo? E aí, com isso, o valor da perda de carga observado seria de 12 metros, e não os 300. Né? Então, não faz sentido a gente diminuir ainda mais esse diâmetro. O que a gente precisa é aumentar, não faz sentido aumentar o diâmetro, precisa diminuir o diâmetro. Então, a gente pode, ao invés de botar 1,5, usar o valor de 0,8. Eu acho que a gente já tinha feito esse teste com 0,8 aqui, qual que era a velocidade. Entre 11,46. Quanto que deu essa rugosidade relativa aqui nova, pessoal? 0,15 dividido por 0,8. Oitenta e nove vezes 10 a sétima, e aí a nova curva de rugosidade relativa foi para 0,02. Nove vezes 10 a sétima, né? Mas agora a gente está nessa curva daqui, 0,02. O fator de atrito sobe até o valor de 0,014 aproximadamente. A velocidade aqui ficou de 0,014. Então, ó, com 80 centímetros de diâmetro 2, a perda de carga já ficou mais próximo lá do valor dos 300 kPa. Vocês podem, porque eu acho que a nossa... Ah, não, a nossa aula acaba de 16h35, né? Eu achava que acabava agora, 16h20. Então, eu vou fazer mais uma outra tentativa, né?
chutar mais um outro valor de diâmetro, causar só uma pequena variação aí no valor desse D3. Professora, Oi. ali no diâmetro a senhora deixou 1 também, ali embaixo do 260. Não é 0,8, não? Aqui. Pelo amor de Deus, substitua aí. Aqui deu 253. 253, Isso. vírgula quanto? 42. Ótimo. Então, já deu bem mais próximo aqui dos 300 kPa. Né? Então, a gente já sabe que esse próximo chute aí do diâmetro, ele vai ter que ser bem mais próximo, né, de 0,8. Então, pode ser um valor aí, sei lá, 0,7, 0,75. Ele já pode ser que já chegue na nossa perda de carga. Percebam que esses problemas de determinação de diâmetro, eles são muito mais chatinhos, né? Porque a gente tem que fazer esse processo iterativo que não dá para fazer só uma vez na calculadora, né? Se a gente monta uma planilha e aí concatena todas essas informações, né, juntando, sei lá, a equação de Colebrook para determinar o fator de atrito, isso aí se torna até um processo relativamente rápido. Mas se não for assim, ele é uma quantidade, né, de cálculos relativamente demorado, tá certo? Então, eu não acho que vale a pena a gente fazer mais essa tentativa, mas vocês perceberam como que a gente precisa trabalhar nesse caso, né? Então, o processo com determinação de diâmetro, ele é realmente interativo, ele é um processo realmente bem mais demorado do que o cálculo quando a gente já sabe o diâmetro da tubulação, certo? Eu queria falar de uma última coisa com vocês a respeito de escoamento interno, antes que a gente conclua. Chama-se cavitação, né? E cavitação, pessoal, é uma situação extremamente indesejada, né, nesses escoamentos de fluidos, escoamentos internos. E deixa eu ver aqui. Ela é um fenômeno que está muito relacionado a isso que a gente falou agora, né? Essa parte de bombeio, né? Então, a cavitação, ela é um fenômeno justamente que envolve o surgimento de bolhas de vapor de fluido dentro da unidade de bombeamento. Tá? Então, se lembra aqui que nessa questão que a gente falou a respeito de vamos bombear petróleo do Alasca, né? Foi essa primeira... Qual foi a questão que a gente fez? Nessa questão daqui. Vou bombear petróleo. Ele falou qual que era a pressão máxima admissível e falou a pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos em solução no óleo cru. Por que ele precisa dessa pressão mínima, né? Porque o surgimento de bolhas de vapor no líquido, principalmente na unidade de bombeio, ele acarreta vários problemas, né? Várias situações indesejadas no escoamento, certo? Então, a gente está muito acostumado a imaginar que um fluido ele vai passar do estado de líquido para o estado de vapor somente através de aquecimento, né? Eu vou fornecer energia aqui na forma de calor para essa panela, e aí esse fluido que está nessa panela, ele vai ganhar energia, até que ele atinja a condição de saturação e a uma temperatura constante ele passa da fase líquida para a fase vapor. Isso é o que a gente está acostumado a fazer, imaginar cotidianamente. Né? Porém, o processo de mudança de fase de um líquido para um vapor, ele também pode acontecer quando a gente diminui a pressão rapidamente em uma dada situação, né?
Então, esse diagrama aqui, que está mostrado para vocês, é um diagrama PVT de uma substância pura, certo? Então, é como que uma substância pura se comporta em termos de pressão e volume específico, né? Num grande espectro. Então, a gente tem 3 regiões nesse diagrama, né? Uma região de líquido comprimido, uma região de vapor, e entre essas 2 regiões, esse domo aqui limita justamente o que a gente chama de região de mistura, região de equilíbrio líquido-vapor. Nessa região de equilíbrio líquido-vapor, as 2 fases coexistem, né? Então, se você imagina uma panela com água, né, e você tampou essa panela, e aquilo ali começou a ferver, né? Então, naquele ambiente, coexistem as fases líquida e vapor, né? Ainda tem uma porção de líquido que é somente líquido, e existe uma porção, né, que já está passando para a fase vapor. Então, nesse ambiente coexistem essas 2 fases, certo? Na medida que se fornece mais e mais calor para essa panela, mais do líquido passa para a condição de vapor, né? Então, nesse processo, seria como se a uma temperatura constante aqui, a gente iniciasse com um líquido comprimido, né? E eu fornecesse mais e mais calor a esse ambiente, de tal maneira que o líquido passa, né, a caminhar aqui ao longo dessa linha, formando mais e mais vapor, certo? Porém, como eu falei para vocês, o processo de transição de fase ele também pode ocorrer de outra maneira. E essa outra maneira é através do abaixamento de pressão. Então, um líquido comprimido, se ele está sujeito a uma diminuição de pressão, ele vai poder estar cruzando, né, essa curva de saturação do líquido e passando para uma região também de mistura e equilíbrio líquido-vapor. Então, nessa situação, a gente tem o surgimento, tal qual a fervura na água, a gente tem o surgimento de bolhas de vapor dentro desse líquido, certo? E aí, esse processo, ele ocorre, né, sempre que se cruza, né, essa curva de saturação, se tem uma pressão de trabalho menor do que o que a gente chama de pressão de saturação, que seria a pressão nesse ponto aqui, limítrofe, né, nessa curva de saturação, certo? Então, o que isso tem a ver com o bombeamento, né? As operações de bombeio? Sempre que a pressão do sistema for menor do que essa pressão de saturação, né, em qualquer ponto do escoamento, eu vou gerar essas bolhas de vapor, ou o que a gente chama de bolhas de cavitação. E isso vai ser um problema porque no interior dos equipamentos, a gente vai poder estar causando erosão de pás, causando problemas nas hélices, causando, né, diminuição de rendimento, em decorrência desse fenômeno, certo? Então, se a gente imaginar uma bomba, né, uma bomba como aquela que eu mostrei para vocês na aula anterior, a gente tem uma zona de sucção, que é uma zona de baixa pressão, que justamente ela puxa o fluido de um reservatório ou de uma tubulação que lhe precede, né? Então, ela suga o fluido, né, na zona de sucção. E a zona de sucção geralmente é uma zona de baixa pressão, justamente para puxar esse fluido até ela, né? Se a pressão nessas zonas de sucção for menor do que a pressão de saturação, que eu mostrei para vocês, então podem surgir essas bolhas, né? Então, um critério que a gente utiliza para evitar o fenômeno que a gente chama de fenômeno de cavitação é o de que a carga de pressão na sucção da bomba, né, a carga de pressão que estiver disponível pelo sistema aí de recalque na sucção da bomba tem que ser maior necessariamente do que essa pressão de vapor, certo? E isso se traduz, né, nessa relação aqui.
que o NPSH disponível tem que ser maior do que o requerido. O que isso quer dizer? NPSH é o Net Pressure Suction Head, a carga de pressão líquida na sucção da bomba. Então, essa carga de pressão na sucção da bomba, ela tem que ser superior à pressão de saturação do fluido, né? E não pode ser somente igual, né? Ela tem que ser um pouco além disso para garantir realmente que não ocorra a formação dessas bolhas, tá certo? Então, eu acredito que no material de vocês deve ter alguma questão relacionada a esse fenômeno de cavitação, certo? E esse seria o nosso critério para evitar esse fenômeno, tá bom? Dúvidas, meu povo? Tudo bem com vocês? Tudo certo? A aula de hoje foi bem intensa, né? De exercícios, a gente fez duas questões bem diferentes, bem longas, mas que dão um apanhado geral dessa parte de escoamento interno, tá certo? Na aula que vem a gente vai falar sobre escoamento viscoso, né? Tem essa aula eu já vou colocar lá no CIGAR referente à turma do horário 1, 2. E aí, se vocês quiserem, podem assistir também. E esse material também está disponível lá no CIGAR de vocês, no material escrito, como diz. Beleza, pessoal?